Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa de parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras. Lembrando que os nossos programas são transmitidos às sextas-feiras, às 19h30, com reprise de domingo e terça-feira, às 19h30 e quarta-feira, às 20 horas. Vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook e colocando Universidade Comunidade ou também no YouTube. Hoje eu tenho a presença aqui do Gian Fabrício Massi, que vai me ajudar com as entrevistas. Tudo bem, Gian? Tudo bem. Olá, bom dia a todos. E hoje a gente trouxe uma pessoa e também, para quem ainda não me conhece, sou estudante de graduação em Ciências Biológicas na UFSCar, campus Araras, e estou cursando o último ano. E hoje, mais uma vez, estou juntamente com a professora Isabel. Bem-vindo. E também estamos hoje com a Rose Conte, que também é professora, né, Rose? Bem-vinda. Araras já me conhece bastante, né? Nos restauros, nos retratos e nos trabalhos junto à cultura brasileira, que é a Folia de Reis, as catiras. E então, eu sou da casa. Ai, que bom. Seja bem-vinda. Bom, para começar o nosso programa de hoje, sobre os destaques da semana, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a prova do Enem. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aconteceu esse final de semana e nós tivemos várias discussões a partir dessa prova, né? E o que eu gostaria de ressaltar é o tema da redação do Enem, né? Eu estou aqui com um caderno do Enem e nós temos aqui como proposta de redação a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Para fazer o texto, os candidatos tinham 3 textos trazendo estatísticas do aumento da violência contra a mulher, né, nos últimos anos, principalmente focando no feminicídio, né, que é a questão de assassinatos contra mulheres, né. Nesse sentido, fica muito claro que é uma questão que fere os direitos humanos, né, então não havia uma possibilidade da pessoa dizer, isso é positivo ou isso é negativo, tem prós e contras, né? É o tipo da redação que pede que você argumente e tente encontrar explicações para o fato dessa estatística, infelizmente, estar aumentando ainda no nosso país, né? O que me deixa muito chocada é encontrar vários tipos de comentários dizendo que a prova é extremamente, vamos dizer, no sentido de ser feminista, né? Ou uma prova que é extremamente de ideologia de gênero, né? A gente escuta uma questão que não se pode mexer, devia deixar como está. Exatamente, né? Então, isso vai mostrando o quanto a nossa sociedade ainda é conservadora e machista, né? Porque nós não estamos nem discutindo questões mais implícitas da violência contra a mulher, que são os assédios sexuais, o abuso sexual propriamente dito, ou discutindo a questão do mercado de trabalho, que a mulher continua ainda ganhando menos que o homem para desenvolver as mesmas funções. Então, nem essas questões a gente estava, o tema propunha, né? Ele estava querendo dizer da violência escancarada contra um grupo específico da nossa sociedade, né? Então, assim, o que causa espanto é algumas pessoas quererem defender, né, como se tivesse alguma defesa, crimes contra outras pessoas, qualquer que seja. E nesse caso era contra as mulheres, né? Muito bem. Então é algo que me causou bastante espanto. E, inclusive, a gente perceber certos comentários de deputados, né, de certas bancadas, inclusive de deputados federais ou estaduais, dizendo que é um absurdo colocar isso em discussão. Acho que, no fundo, nós perdemos muito tempo sem discutir essa questão, né, Rose? Muito tempo, deixar como é que está para ver como é que fica. Não se mexe, por exemplo, quanto mais mexe, mais confusão dá. Então, eu acho muito sério, eu acho muito difícil. Você vive numa América Latina extremamente machista. América Latina toda, extremamente machista. No trabalho, na convivência, no próprio seio familiar, você vê o machismo imperar, é de irmão sobre irmã, né? Então, eu acho
É muito bom mexer nessa questão que dói para a sociedade, que é melhor não mexer, é mais tranquilo, né? E acho muito importante, válido, muito válido. Eu acho que é importante a gente ressaltar que sem a discussão, sem o diálogo, a gente não avança, né? Então, fazer de conta que não existe não adianta nada, né? Não adianta. Não serve e, na verdade, você acaba só protegendo os grupos que estão se beneficiando de uma situação como essa, né? Bom, nós estamos aqui com o Jean, né, que é da etnia terena, é nosso aluno aqui da universidade, e eu queria que o Jean comentasse um pouquinho essa questão, como acontecem essas relações no grupo que você sempre viveu, isso na sua aldeia é presente também, como funciona, Jean? Bom, eu vou colocar primeiramente dentro da comunidade onde eu vivo, depois eu vou tentar falar no geral, né, com outras comunidades também. Bom, eu sempre cresci em minha comunidade, só que esse é um ponto muito delicado, eu acho, que a gente tem que visar bastante. Na minha comunidade, as famílias, elas são bem familiares, né? Elas são muito apegadas umas com as outras. Tanto é que, para mim, vim estudar fora, a família queria que eu fosse num lugar mais perto, né? Mais próximo, mas com a minha teimosia e tal, eu acabei vindo. Só que, não só por isso, mas também há algumas controvérsias que às vezes acaba tendo discussões. Então, eu acho que a violência, ela faz parte, né, da nossa vida, ela está presente em qualquer lugar que seja, mas só que a gente tem que sentar, conversar, ver o que realmente está acontecendo para que não tenha esse índice que a gente está vendo hoje, né, onde o Brasil chegou, que hoje as mulheres são muito violentadas. Mas a própria comunidade, em questão, se houver alguma violência, ela pode estar tomando suas próprias providências, né? Mas só que a mulher dentro da comunidade, ela se torna uma parte do homem que é o seu companheiro. Eu não sei se há, como na nossa tradição, né, se é um machismo ou se não é, mas faz parte da tradição, que a mulher, ela sempre vai ser o companheiro do homem. Então, na família onde eu cresci, por exemplo, há um compartilho entre marido e mulher. Sempre que eu observei, sempre foi em conjunto, sabe? Pois tem um pouco de divisão de trabalho, onde o homem fica com os serviços mais pesados, né? Onde a mulher cuida da casa, dos filhos, mas isso nada impeça de quando o marido está indo para a roça ou ele está fazendo um serviço mais pesado, que a mulher também possa estar acompanhando nos seus afazeres, né? Então há um pouco essa divisão, mas eu acho que ela já vem um pouco da cultura e eu acho que os homens ainda visam mais o companheirismo, né, com a sua companheira. É uma relação mais compartilhada, do que uma exploração do que uma exploração da mulher que esteja juntamente com você. E também juntamente com os filhos, né, onde o pai, às vezes a mãe está presente e sempre os filhos também vão indo junto. Isso não quer dizer que não tenha violência, né? Isso tem, mas as comunidades, ela tem as suas punições caso venha acontecer algum tipo de violência. Falando um pouco no geral, pois a gente sabe que as comunidades passam por uma fase muito difícil, né? Onde em algumas comunidades as mulheres, elas estão tendo que tomar a frente, então a gente tem que ver a importância disso, né? Como você falou, alguns deputados, seja lá estadual, federal, então eles têm que se reunir, têm que falar mais sobre isso, a gente tem que colocar, como a professora disse, se a gente não colocar isso, a gente nunca vai discutir, né?
E se a gente não tem uma mente mais aberta, mais dialógica, né, a gente não consegue chegar a lugar não. A gente só vai estar protegendo a quem se beneficia disso mesmo. E então, em algumas comunidades que moram mais próximas de BR, mais próximas de cidades, né, não só as mulheres indígenas também, como as adolescentes, né, as jovens, as crianças, porque elas ficam mais vulneráveis a esse tipo de violência. Então, tem algumas organizações que não são grandes, que são pequenas, que até trabalham, né, com isso, para que esteja tendo uma proteção ou tendo um cuidado, né, mostrando. Esses dias eu estive assistindo, né, que não só na minha região, mas também como em outras regiões, que algumas pessoas vão buscar, né, algumas adolescentes, em algumas comunidades, para entrar na prostituição por troca de pequenas coisas, né, que não seja significativo. Então, acho que isso a gente tem que colocar mesmo, né, tem que debater mesmo. Então, acho que isso é um problema não só de comunidades, como também nas cidades. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, independente de classe, de localidade, eu acho que a gente tem que pôr mesmo na mesa, a gente tem que discutir. E é uma pena que tem, né, pessoas, né, com pensamentos que acham que isso ainda não pode ser colocado na mesa, né? Perfeito. Nesses dias. Mas eu acho que a gente tem que pôr e a gente tem que debater, tem que valorizar mais, porque eu acho que as mulheres, né, elas têm... são muito importantes porque elas que também dão continuidade à nossa espécie na Terra. Né? Perfeito. Então, acho que é isso. E é um ponto, assim, a mulher está assim, um ponto muito vulnerável, porque violência também é o abandono. Com certeza. Também o abandono. Abandonar uma mulher grávida, que foi fruto de um relacionamento, aquela gravidez, isso acontece há muito tempo. Abandonar uma mulher grávida é violência. É violência. Essas leis que colocam os homens sob responsabilidade dos filhos gerados, ela tem que ser dura mesmo, o paga, o da forma daquela mulher sobreviver para cuidar daquela criança. Violência é tudo isso, o abandono. E mesmo eu vi uma época em que os homens diziam assim para as mulheres: tem que dar graças a Deus que você não ficou para vestir santo. Então você não ficou para vestir santo, você não ficou solteirona. Então você tem que dar graças a Deus de arrumar um homem. Então se valorizou muito o macho. E aí deixa a coisa rolar. Maridos alcoólatras, maridos que abandonaram as mulheres assim, dando à luz. Elas se viram sozinhas, que é mais solidão do que você ir para um hospital. Nesse momento, né? Nesse momento. Fora a pressão psicológica, pressão física, né? Isso. Tudo que então, abandono é isso. O abandono é uma violência. É uma violência, não tem dúvida. Eu acho importante a gente estar colocando essas questões e elas têm que chegar na escola, elas têm que ser debatidas e, assim, nós temos que reverenciar o Enem esse ano, eu acho, porque não vi uma discussão tão aprofundada depois da prova, como aconteceu ao longo dessa semana inteira, em diversas escolas por onde a gente tem contato, né, de saber que os alunos se colocaram para querer discutir o tema. Então, uma prova dessa tem uma repercussão nacional imensa, né, e ela propõe, sim. Então, para quem não quer discutir sexualidade, quem não quer discutir questão de gênero dentro da escola, acho que foi uma grande perda. E aí a gente tem que se reportar a uma coisa que as pessoas, eu dando aula, eu percebo muita resistência religiosa. Tá? Isso é um problema. Parece que não pode tocar no assunto, porque, nossa, sabe? Resistência religiosa. De uma religião
que muitas vezes está completamente sem relação com a cultura de um país, que ela se infiltrou e somente um livro sagrado é colocado em ponto alto. Então, essa religiosidade torva, ela também forma pessoas com uma visão muito radical, muito dura. É preciso entender que nós vivemos num país multicultural. Multicultural. Nós somos, olha, aqui tem gente que é hindu, muçulmana, né? Hindu, muçulmana, judeu, candomblé, umbandista. Nós tivemos aí italianos que vieram para o Brasil, todos espíritas, Allan Kardec. Então, na fusão das religiões, aqui o mais importante é entender que essas vertentes religiosas radicais precisam deixar de interferir no aspecto legal das coisas. Perfeito. Nós estamos num estado laico, né? Então, laico. Não é possível que a gente tenha, e inclusive é uma coisa que me causa espanto, e aí a gente pode discutir mais para frente, que você ter partidos ligados à religião, né? Isso para mim é um dos maiores contrassensos que nós temos no país, porque se o Estado é laico, isso não deveria ser permitido, né? Então, é algo para a gente ir amadurecendo também esse tipo de discussão. Bom, gente, tudo bem então? Vamos passar para a segunda parte agora do nosso programa. Vou apresentar direitinho a Rose agora. Rose Mari da Penha Conte. Isso. A Rose é ararense, né, graduada em artes pela UNAR, aqui de Araras. Tem pós-graduação em arte, literatura e cultura brasileira. Isso. Rose, por que arte? Olha, a arte para mim tem sido uma forma, desde menina. Quanto menina, a minha mãe, ela valorizava muito os desenhos que eu fazia na parede, em carvão. E ela falava assim, vem cá, filha, desenha o Getúlio Vargas. E aí, vinham as vizinhas, que todas amavam o Getúlio Vargas, na minha casinha, na minha vidinha, né? E a minha mãe faz um desenho novo, porque vem gente. Minha mãe incentivava muito. Que legal. E aí vinham, ela fazia um chá, e todo mundo gostava e achava bonito e muito diferente, e foram me incentivando. E eu achei que a arte, ela foi um canal, porque éramos muito pobres, imigrantes muito pobres, filha de imigrantes muito pobres. Meu pai era um escultor, ele trabalhava na Marmoraria Leonardo e era registrado como ilustrador. Mas todos os balaústres da igreja matriz, a maior parte deles, meu pai que mudou noturno e trabalhava assim na marmoraria. O contato com o mármore, ele dominava. Mas você vê, as mãos ficaram tortas e muito trabalho. Depois ele vendia amendoim para poder sobreviver, que você sabe que viver de arte não é muito fácil financeiramente. Aí meu pai, ele falava assim para minha mãe, ai, coitada véia, ela vai ser artista. Coitada, que ótimo. Coitada, ela vai ser artista, mas coitada nada. Eu escutei esse coitada, eu falei, não, tem um caminho. Tem. Eu vou estudar. Tudo se faz pela educação. A minha sobrevivência foi a cultura, a educação. Olhar o que meu pai fazia, ele gostava de bater o pé, ele gostava de catira, me liguei à cultura popular e em casa nasceu o único carnaval de bloco, isso eu falo que Araras teve. Bloco de rua, tinha o Bola Preta e tinha o bloco dos chineses. O único que foi formado numa família que era na casa da minha mãe. E aí, depois fez até fusão com Bola Preta, foi uma coisa linda. Que beleza. Era coisa linda. E eu desenhava para o bloco todos os adereços, fazia. E o Toninho Rodini, que é um grande artista ararense, um grande amigo meu falecido, ele fez o Buda, eu ajudava, eu com 14 anos, 12, ajudava a fazer de compensado o Buda, porque era bloco dos chineses e a gente fazia tudo.
fantasia. Minha mãe costurava e eu desenhava, e minha irmã Francisca também, que faleceu também, que era a irmã mais velha. Então, a arte para mim foi uma forma de entrar na vida. Entendi. Entrar na vida. Eu tenho lembranças muito bonitas de mostrar meu talento e ser aceita. Como a gente era muito pobrezinho, você sabe que uma escola pública, vamos falar do que era uma escola pública, era para a elite. Não era para nós. Não mesmo. Não era para nós. Então eu cheguei numa escola pública sofrendo bullying. Era difícil, porque a gente emprestava sapato uma para outra, a gente era muito pobrezinho. Meu pai tinha que vender muito amendoim para comprar o material escolar. E a turma percebia a nossa dificuldade. Aí eu via que meus irmãos tinham dificuldade de relacionamento. Era escola pública, era para elite. Era para elite. Porque você fazia uma admissão ao ginásio difícil. É. Eu costumo falar para as pessoas que assim, isso fica muito claro quando eu lembro, eu não peguei fase de admissão, mas eu lembro que na escola que eu estudava de ensino fundamental, né, que era primeiro grau antes, que a gente tinha muitas vezes 5 primeira série, aí você tinha 4 segunda série, 3 terceira série e 1 quarta série, né? E afunilando para a elite. Exatamente. Então, eu via pessoas muito... Nossa, eu acho que eu era assim, eu e meus irmãos éramos os que tinham poucas possibilidades mesmo, não sei como que foi, mas a gente teve professores. Muito bons. Professores que marcaram. Entendi. Professores que foram elitistas. Entendi. Certo? Mas professores que foram humanos. Por exemplo, a dona Terezinha, que é da reitora da faculdade USP, ela pôs um vaso para desenhar, assim, na frente do desenho de observação. Eu fiz o vaso no instante, ela veio passando, corrigindo. Ela olhou o meu e falou, que lindo, você vai ajudar os alunos lá. Então, aquilo, todo mundo olhava assim, mas a Rose, né? E eu fui corrigindo, eu não quis nem saber. Fui corrigindo, bem metida. Então o desenho foi uma porta aberta da minha humildade, do meio simples que eu vim para a aceitação. Entendi. E a aceitação se fez pela resistência, numa educação dura. Você aprendia latim, francês todas as séries, inglês. Foi o que me salvou lá na França. Porque a turma pensava que, quando eu viajei, a turma pensava que falando inglês eles iam responder. Nada. Eu precisei falar. Buscar. Eu lembrei do seu Aruca e falei, do mestre Aruca, falei, s'il vous plaît, à la pharmacie. Só isso, precisávamos de uma farmácia, porque uma abelha mordeu a mão no Louvre, mordeu a mão de uma menina. Começou a inchar. Aí eu cheguei até a farmácia, mas lembra, foi uma educação rigorosa. Resistir valeu a pena. Entendi. Mas não eram todos. Não, nem todo mundo conseguia. Tinha muita proteção da família, muita resistência, muita força, mas não eram todos. A gente era reprovado, segunda época. Nossa Senhora. Não era fácil. Mas vencendo. E a arte, para mim, ela representa hoje essa beleza do envelhecimento, porque eu estou perto dos 70. Imagina. Perto dos 70 anos, envelhecendo com qualidade de vida. Que beleza, hein? Graças à arte. Graças a esse menino, Jean, que foi lá na minha casa, olhou meus orixás e falou, vou levar para o UFSCar. Vamos fazer uma exposição lá. Então, eu não sou esquecida. Foi um sucesso. De repente você me liga, vamos fazer uma entrevista. Eu falei, olha, a arte me faz viva. E até os últimos dias da minha vida. Próxima semana, eu ia essa semana, mas está muito complicado, eu vou ver a Frida lá no Tomiotaki. Eu não perco uma exposição. Eu cheguei aqui também com muita transpiração. Não perco uma exposição, viajo para o Rio, veio o Ron Mueck, não sei a pronúncia, ele é australiano, né? Ele é australiano, perfeição, né? Realismo. Eu fui para o Rio, depois vi na Pinacoteca, eu fui de novo na Pinacoteca.
Então, eu não perco exposição. A gente tem que estar ligado com os movimentos culturais. Por exemplo, eu sou uma artista clássico figurativa, mas eu tenho que ver o que está pegando dentro de uma arte mais contemporânea. Por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de oportunidade, eu seria uma perfeita grafiteira, porque eu gosto de muro, espaço grande, e ainda com essas dorzinhas que a idade traz. Se tiver a oportunidade, estou pintando muro aí. Ô Rose, eu queria que você falasse um pouquinho da parte de restauração que você está fazendo. Então, restauração, eu sempre vou para Minas, né? Mariana é um fulcro muito importante para mim. E Bom Jesus de Matozinhos também, Congonhas do Campo. Eu gosto muito de ficar junto com os restauradores. E a restauração muito importante que eu fiz aqui para Araras foi aqueles rostos que estão na frente do Grupo Zurita, que eram de argila francesa. E eu restaurei, o engenheiro foi, junto com o engenheiro arquiteto, a gente foi pondo pino. Eu montei, acho que uns 4, 5 rostos de anjos completamente deteriorados. Eu acho que já está fazendo uns 8 anos. E eu fiquei com medo do material, porque como é que a fusão da argila com o material, uma coisa que na restauração a gente precisa estudar muito. Certo. Eu estudo muito o material. Então houve liga, fizemos um teste, houve liga. Então está lá o rosto, vai durar seculorum, com rejunte bianco, cimento. A gente conseguiu fazer uma fusão com argila e restaurando uns 4 rostos lá, porque o engenheiro procurou e a professora Mara Figueiredo, que estava na época na cultura, ela me indicou. Então isso foi muito importante. Bom, ali o restauro do Zurita participei. O restauro da Matriz, em 1996, 97, e foi acho que até 98, eu participei do concertos das telas, o concerto no verso, que a gente usa muita. Eu gosto de falar porque a gente vai ensinando também. Claro! Né? A gente usa muito a cola branca, araldite, numa quantidade certinha, testado, para ver se aquela lona que foi colocada, pintada por Francisco Paulovic, por volta de 47, a gente tem que costurar por trás. Entendi. Com fios de linho, que ele segura a tela e reintegra, e passa a fazer parte da tela. Depois com massa corrida, na frente, massa acrílica, lixando, a gente consegue uma superfície aberta, aonde, por exemplo, o que é minha profissão dentro do restauro? Eu sou artista plástica. Então, eu sou de uma linha que você vê de preservação, mas de reconstrução também. Se você pensar, você tem que dar um caminho para o povo, não deixar um furo lá na carinha do anjo, uma marca branca. Olha, você vê o outro, era assim, eu não. Eu já não sou dessa linha. Então, como artista, eu não sou dessa linha. Eu tenho que reintegrar. Eu sei que eu vou contra alguns, mas se fosse assim, lá eu fui em agosto, no Vaticano, a Capela Sistina foi reintegrada. Tá perfeito. Então você tem que dar uma referência para o povo que vai ver. Você vai deixar um espaço branco, como querem alguns arquitetos, assim, de preservação? Não, então não é 8 e nem 80. Entendi. Eu sou de uma linha de reconstrução na medida do limite daquela mancha que ficou. Entendi, Rose. Então eu olhava foto e eu recompus o rosto inteirinho do jeito, olhando, com verniz, pigmentos muito bons, sabe, pigmentos caros, porque tem que ficar. Claro. Não é sempre que está se podendo montar um andaime a quase 25 metros. Nossa. Né? Então, eu fiz deitadinha, sentadinha, com tala no pescoço, porque doía o pescoço no calor, porque não pode nenhum ventilador lá, e subindo numa escada Magiros.
E me emociona muito lembrar que aquelas senhorinhas ficavam rezando para a gente ter cuidado lá em cima. Elas tinham medo da gente lá em cima. E elas cantavam e rezavam para a gente. Não aconteceu nenhum episódio difícil, uma moça só deu uma escorregada, mas a gente conseguiu, porque eu vim com os alunos, sabe? Lógico, não. Eu vim com os alunos para assistir em restauro, porque fazia parte das disciplinas do UNAR de artes visuais. Perfeito. Então eu trouxe alunos para assistir e participar. Os mais isso é fundamental, né? Eu não vim sozinha. É bom porque você consegue ir passando a técnica, né? Rose, eu queria te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. E assim, eu queria te chamar outras vezes, se possível, para você ver. Desculpa, eu falo muito, né? Imagina, todo mundo aqui fala muito. Fala um pouco, se deixar. Mas você é entrevistado, você tem que falar hoje mesmo. Era prioridade, então. Total, né, Diana? Total. Mas eu agradeço muito vocês, viu? Vocês são, assim, um motivo de vida e de eterna juventude até os últimos dias. Eu vou fazer que nem a Frida mesmo, pintar até na cama. Muito bom. Obrigada pela sua presença. Gia, muito obrigada. Também agradeço a vocês, a professora, que eu acabei conhecendo, né, no trabalho que a gente faz. E quando eu apareci na casa dela, ela teve muito para ensinar, não só com os quadros de restauração, mas também os outros quadros que tem sobre cultura indígena, sobre afrodescendentes, que é preciso ressaltar isso, que essas comunidades estão presentes aqui em Araras, que às vezes os próprios moradores não sabem, né, de alguns movimentos que eles fazem. Então acho que na próxima ainda tem muito a que se falar, a que se mostrar, então agradeço a ela e a professora Isabela também. Também vou te convidar para ir de novo ao Fiscar e a gente vai organizar um evento lá contigo, tá bom? Faz uma visita na minha casa que eu terei extremo prazer em recebê-los. Vai ser um prazer. Gente, muito obrigada. Infelizmente o nosso programa já está terminando. Até a próxima. Tchau.